Bom dia, turma. Eu vou resolver com vocês o exercício 7 da atividade 7 de física. O exercício 7, para vocês fazerem ele, primeira coisa, tem que fazer a pesquisa, o que é Torricelli, o que é a equação de Torricelli, o que significa os itens da equação do Torricelli. Para isso, tem um arquivo que eu disponibilizei na plataforma Teams. Então, depois que vocês fazerem a leitura, ver os exemplos que eu coloquei, aí sim vai resolver o exercício número 7. Para quem ficou com dúvida, eu vou explicar ele. O 7. Determine a aceleração de um veículo que, partindo do repouso, atinge uma velocidade de 108 km por hora, depois de percorrer 30 metros. Aí tem uma observação. 108 km por hora é a mesma coisa que 30 metros por segundo. É aquela regrinha que eu passei de conversão de quilômetro para hora por metro para segundo, de metro para segundo por quilômetro por hora. Dividir ou multiplicar por 3,6. E ainda dá mais uma dica o exercício. Utilize a equação de Torricelli para resolver. Então, primeira coisa, eu vou escrever as informações do meu problema. Então, o que está falando? Eu quero saber a aceleração, sabendo que esse veículo partiu do repouso. Esse veículo estava parado inicialmente e quando ele está parado, a velocidade inicial 0. Então, VO, velocidade inicial. E aí ele parte do repouso, ele dá uma arrancada. E ele atinge uma velocidade máxima de 108 km por hora. Então, velocidade inicial 0, velocidade final 108 km por hora. Só que o que aconteceu? O meu problema já me informou que 108 km por hora é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Então, coloquei aqui, velocidade igual a 30 metros por segundo. Depois de percorrer, então, essa arrancada, ele estava parado, ele atingiu 30 metros por segundo, nisso ele percorreu 30 metros, tá? Então, o que é esse ΔS? O deslocamento do meu veículo. Então, ele percorreu 30 metros, partindo do repouso até chegar a uma velocidade de 30 metros por segundo. E o problema me pergunta para eu calcular a aceleração. O que é a aceleração mesmo? É quanto a velocidade varia ao longo do tempo, quanto ela aumenta ou quanto ela diminui. E aí, mais uma dica, utilize a equação de Torricelli para resolver. Vocês pesquisaram e encontraram essa equação. O que significa isso? Velocidade final ao quadrado é igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, é o que eu quero encontrar, vezes o deslocamento. Então, essas informações que eu retirei do problema, eu vou substituir na equação. Então, qual foi a velocidade final? 108, o problema me deu que é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Por que ele já converteu? Porque o deslocamento está em metro. Então, eu não posso utilizar quilômetro por hora aqui. Se tivesse em quilômetros, tudo bem. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar o 108 e converter em metros por segundo. Deu 30. Então, no lugar da velocidade final, eu vou colocar o 30. Então, vai ficar 30 ao quadrado. Igual velocidade inicial ao quadrado. Velocidade inicial, a partir do repouso, 0. Então, vai ficar 0 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que eu não sei, vou deixar aqui, é o x da questão, vezes o deslocamento, ΔS, deslocamento 30 metros, o meu carro percorreu, o meu veículo. E agora a gente começa a resolver. 30 ao quadrado, o que é um número ao quadrado? Ele vezes ele mesmo. 30 vezes 30, 900. 0 ao quadrado, 0 vezes 0, 0. Mais 2 vezes o A, 2A vezes 30, 60A. Então, 60 vezes um número dá 900. 60 vezes quem dá 900? Então, se você não sabe fazer de cabeça, é o seguinte, o 60 está multiplicando, eu quero isolar o meu A, então ele vai para o outro lado com a operação contrária. Qual que é o contrário da multiplicação? A divisão.
Então, 900 dividido por 60, 15. O que é esse 15? É minha aceleração. Então, minha aceleração é 15 metros por segundo ao quadrado. A cada 1 segundo, a minha velocidade aumenta 15 metros por segundo. Então, tá resolvido o exercício número 7.